Olá, eu me chamo Mariana, sou aluna de graduação em farmácia na Universidade Estadual de Londrina, bolsista de iniciação científica do CNPq, cujo título do meu trabalho é Atividade Antagônica de Cândida Intermédia contra Fusarium graminearum. Tive como orientadora a professora doutora Elizabeth Ono. A cultura do milho é suscetível à contaminação por fungos toxigênicos como o Fusarium graminearum, que causa a fusariose dessas culturas. Para controlar a contaminação por esses fitopatógenos, ocorre o uso em excesso de agroquímicos, o que é prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana e animal. Entretanto, leveduras antagonistas apresentam a capacidade de inibir o crescimento desse fitopatógeno por meio de diversos mecanismos de ação, podendo então serem utilizados como uma alternativa ao uso de agroquímicos. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antagonista das leveduras frente a Fusarium graminearum, assim como a capacidade de produção de enzimas quitinolíticas e proteolíticas. Os materiais utilizados foram cepas de Fusarium graminearum FSP27 e FRS26, cedidas pela Micoteca da USP. A levedura Candida intermédio LMV6 foi isolada do milho verde, enquanto a levedura Candida intermédio S13B foi isolada do solo. Inicialmente, foi realizada a avaliação da concentração de células de leveduras no efeito antagonista frente a Fusarium graminearum. Vale destacar que, ao final, após a incubação de uma placa de disco de 8 mm de crescimento fúngico contendo leveduras e fungo, foi possível calcular 2 diâmetros para cada colônia, denominados DA e DB, que foram calculados por meio da divisão do diâmetro do halo pelo diâmetro da colônia. A partir disso, então, foi possível calcular a taxa de inibição de crescimento fúngico por meio da fórmula apresentada. Em seguida, foi realizada a avaliação da produção de enzimas quitinolíticas, onde, ao final, após a inoculação de 3 microlitros de uma concentração de 10 elevado a oitava células por ml em 3 pontos equidistantes de cada placa, e após a incubação dessas placas por 72 horas a 28 graus Celsius, foi possível observar a formação de um halo púrpura ao redor das colônias de leveduras. Já para avaliação da produção de enzimas proteolíticas, ao final, após a inoculação de 10 microlitros da suspensão celular de leveduras em uma concentração de 10 elevado a oitava células por ml em 3 pontos equidistantes da placa e após a incubação desta placa por 7 dias a 25 graus Celsius, foi possível observar a formação de um halo hialino ao redor das colônias de leveduras. Como resultado, foi possível observar o efeito de diferentes concentrações de células de leveduras na inibição do crescimento micelial de Fusarium graminearum, no qual podemos destacar que a levedura Candida intermédio LMV6 não apresentou diferença significativa nas taxas de inibição entre as 3 concentrações, enquanto a levedura Candida intermédio S13B apresentou a maior taxa de inibição na concentração de 10 elevado a oitava células por ml, diferindo significativamente das demais concentrações. Para avaliação da capacidade de produção de quitinase, podemos observar na figura 1A a levedura Candida intermédio LMV6 e na figura 1B a levedura Candida intermédio LS13B. O índice enzimático foi calculado por meio da fórmula apresentada, no qual podemos observar através da figura 2 que a levedura Candida intermédio LMV6 apresentou um maior índice enzimático de 2,7, enquanto a levedura Candida intermédio LS13B apresentou o menor índice enzimático de 1,6 na produção de quitinase. Para avaliação da atividade proteolítica das leveduras, podemos observar na figura 3A a levedura Candida intermédio LMV6 e na figura 3B a levedura Candida intermédio LS13B. Foi também realizado o cálculo do índice enzimático, no qual podemos observar através da figura 4 que a levedura Candida intermédio LMV6 apresentou um menor índice enzimático de 1,5, enquanto a levedura Candida intermédio LS13B apresentou o maior índice enzimático de 1,6 na produção de protease. Conclui-se então que as leveduras utilizadas no presente estudo apresentaram um potencial antagônico frente a Fusarium graminearum, indicando a possibilidade de sua aplicação como alternativa ao uso de agroquímicos, podendo também estar relacionado com a capacidade de produção de enzimas proteolíticas e quitinolíticas.